o cenário Bolsonaro, Lula ou ambos, esse cenário binário, ele já está no preço? Não, não acho que está no preço, não. Eu acho que o mercado não colocou zero no preço eleição. Eu acho que eleição vai começar a estar no preço daqui a uns 3, 4 meses. Eu não Aí acho eu que está. queria, aí eu queria deixar a minha opinião. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com esse cenário de eleições, porque o cenário binário pode nem ser tão ruim, porque pelo menos a gente conhece ambos, tá? É melhor sempre você alguém ruim, ter alguém ruim, mas que você conhece, é como votar com a ex, tá? Você sabe mais ou menos o que deu errado e consegue se virar. O problema, eu acho que a grande ameaça, pelo menos do meu ponto de vista, tá? É que surja uma terceira, uma quarta ou uma quinta via e que a gente esteja em junho discutindo sobre essa quarta e quinta via com opções completamente fora do contexto que a gente está avaliando agora. Então, hoje a gente está falando do Moro, que seria uma ótima opção, ou alguma opção com o Alckmin, coisa mais do centro, coisa mais moderada, mas que a gente de repente tenha um cenário do tipo Boulos com Ciro ou sei lá quem, Manuela Dávila, e versus alguém de extrema direita, sei lá o que sabe? E não é um cenário tão esquisito. Por exemplo, o que terminou acontecendo no Chile. No Chile, eh, a eleição 6 meses depois, mais ou menos a partir de julho, agosto, eu diria, a partir de agosto, ou seja, alguns meses antes da eleição, os candidatos que começaram a liderar eram candidatos completamente inesperados, de posições completamente bizarras, um carinha sem experiências, comunista, que passou pelo hospital psiquiátrico, enfim, uma situação completamente absurda, sem nenhum histórico, e alguém com um histórico melhor do ponto de vista econômico, de político, mas que não tinha tanto apoio, que tinha algum histórico algo ruim do ponto de vista de direitos humanos ou coisas do tipo. Então, e a gente já viu isso. No Equador aconteceu, eh, na Argentina também teve uma reviravolta política também numa eleição que não foi a presidencial, a de governadores. Tem a eleição da Colômbia nesse ano também, e parece que tem uma certa virada do continente à outra esquerda, tá? Então, nesse cenário, o Lula não seria ultra-esquerda, seria centro-esquerda, tá? Então, Não. cuidado, pessoal, porque quando você compara o Boric dentro do contexto do Chile versus o Brasil, seria uma pessoa mais de esquerda do que o Boulos, tá? O Boulos, de fato, seria uma pessoa mais de centro e mais bem estruturada e intelectualmente muito mais bem preparada do que o Boric. Sendo que o Chile era um país muito mais responsável para isso, para escolher. Então, imagina no Brasil que a gente tem o Tiririca e, enfim, muitos experimentos. Então, eu acho que a situação pode começar a piorar muito e gringo está preocupado com isso, tá? Se no Chile, que era um país sério, a gente agora tem uma pessoa com problemas psiquiátricos e que não tem um bom histórico, imagina no Brasil, que é um carnaval, tá? Então, mas isso não significa que a gente não tenha que ficar olhando para empresas, tá? Por exemplo, no caso do Chile, eu comprei no dia seguinte da eleição algumas empresas, já estava posicionado lá, porque você começa a ter alguns casos bem interessantes. Por exemplo, uma empresa exportadora que tem balanço em dólares e que paga dividendo em dólares, que consegue te pagar um dividend yield de 100%. E além disso, você fica dono de ações de outra empresa que não está endividada depois de pagar esse dividend yield. Então, aí você diz, poxa, você está protegido porque está em dólares e além disso você fica dono de alguma coisinha aí que vale mais do que os dólares que tem dentro. Então, os valuations em cenários como esse, a la Argentina de 2001, 2002,
que pode terminar acontecendo, que eu me lembro que a gente, em algum momento, olhando para a Argentina, lá no Chile, quando estava no buy side, a gente estava discutindo qual banco argentino comprar. Tinha um que estava negociando por 1,5 vezes preço-lucro e outro que estava negociando por 2 vezes preço-lucro. A gente não sabia qual escolher, tá? Porque um era um pouco, tinha uma carteira melhor, o outro estava mais barato, mas era Argentina, enfim. Esse tipo de loucuras, tá? E no Brasil, às vezes, a gente tem esse tipo de loucuras de preço. Então, a gente tem que estar de olho, porque na bolsa, com taxa de juros na alta, é que você faz, você pega grandes oportunidades, tá?